Olá! Vamos falar sobre o que é brownie, vamos falar sobre os dois métodos, eu vou contar os dois métodos que existem para a gente fazer brownie com casquinha. Então, o que é brownie? Brownie não é bolo e brownie não é bolo com pouca farinha e sem fermento. Então, o brownie tem estrutura de brownie, vai bastante manteiga, chocolate em barra ou em gotas, ou seja, chocolate que vai ser derretido, farinha, ovos e açúcar. Também vai chocolate em pó, cacau em pó. A minha receita, aliás, aqui no curso a gente tem 3 receitas e a gente faz uma variação. Às vezes vai cacau em pó, às vezes vai uma mistura dos dois, mas o que a gente sempre vendeu, que é do método tradicional, e é só chocolate em pó 50%. Então, assim, ele tem uma estrutura. Praticamente na nossa receita, 40% dela é composta pela manteiga e pelo chocolate. Isso aí vai dar uma estrutura e uma consistência de brownie. Os americanos, eles até têm 2 nomenclaturas, né? Aqui no Brasil eu não vejo muito. Então eles têm o cake brownie, que pelo nome já diz, é um brownie com uma porcentagem um pouco mais alta de farinha de trigo, então ele fica mais parecido com um bolinho. E eles têm o fudge brownie com uma porcentagem de farinha de trigo um pouco menor, então ele fica um pouco mais cremoso e esse é o que a gente sempre usou, o fudge brownie, que é o mais cremoso, certo? E os métodos? Bom, nos Estados Unidos o método mais tradicional é o método que a gente usa. Como é esse método? A gente pega chocolate e manteiga, derrete. Eu sempre derreto no banho-maria para ter uma temperatura alta, para ele entrar numa temperatura alta na receita. E essa mistura é adicionada na farinha, no açúcar e no chocolate em pó. E bate. Por último, entra de uma vez só todos os ovos e aí bate até que os ovos sejam incorporados e aí fique uma massa bem fluida. Então esse é o método tradicional, o método que eu uso há 8 anos. Tem também o método espumoso. O que é o método espumoso? Vai derreter o chocolate e a manteiga da mesma maneira, no banho-maria, igualzinho. Porém, na batedeira você vai começar com ovos e açúcar e vai bater para espumar. Dá para fazer na mão também, mas aí você vai bater para espumar. Então você vai bater isso aí, clareou, aí você vai pegar aquela mistura de chocolate com a manteiga, adicionar a essa mistura que já está espumada e aí então, por fim, entra farinha e o chocolate em pó. É um brownie que vai ficar mais claro do que os outros, porque esse processo de espumar já dá uma clareada, então a sua receita, por mais que você use um chocolate um pouco mais amargo, vai ser sempre mais claro. Precisa ter um pouquinho de cuidado na hora que você for colocar essa mistura que saiu do banho-maria, nessa mistura de ovos com açúcar, para não cozinhar se tiver muito acima de 60 graus, porque aos 62 graus o ovo cozinha, então aí corre o risco de você cozinhar esses ovos ali naquele momento na batedeira. Então, os dois métodos fazem casquinha no brownie, os dois métodos. Agora eu vou falar um pouco dos prós e contras de um método, de cada método. Então, assim, apesar do método espumoso, ele ser um método que faz casquinha em praticamente toda a variedade de chocolate, com os mesmos ingredientes, mudando chocolate, mudando gordura, mudando pequenas coisas, ele faz casquinha na maioria das vezes. Porém, tem os contras. Pelo fato da gente bater esses ovos, fazer essa aeração dos ovos com o açúcar, a massa tem um pouco mais de ar. Ela tem um pouco mais de ar, só que ela não tem farinha suficiente para aguentar essa estrutura. Então ele vai crescer no seu forno, como não tem a estrutura suficiente, depois que ele esfriar, o centro vai abaixar muito mais do que o método tradicional. O método tradicional abaixa um pouquinho, é comum. Mas no espumoso ele vai abaixar mais, então vai ficar um degrau da borda para o centro bem maior. Isso para sua produção pode ser bem ruim, você não conseguir aproveitar, por exemplo, uma encomenda para casamento com 1000 brownies 5x5, você vai ter muita dificuldade, você vai acabar perdendo
um pedaço grande das laterais, se você quiser mandar todos os brownies bem retinho e uniformes. A casca do espumoso, ela é bem brilhante, porém, ela é uma casca que fica muito mais solta, muito mais solta. Então, a tendência de você perder essa casca é maior. Se você pensar, por exemplo, numa encomenda, uma placa que você vai fazer cubinhos, por exemplo, vai ter um monte de cubinhos, principalmente os do centro, que não vão ter casca, né? Quando a gente embala o brownie, que a gente vira ele de cabeça para baixo para poder fazer aquela dobra bonitinha no celofane, quando você vira de cabeça para baixo, às vezes você também já perde as cascas. Então, no método tradicional, você forma uma casca um pouco solta, bem mais no centro. A maior parte da sua placa vai ter uma casca bonita, mas ela não vai ficar se soltando. Então, os prós e os contras eu tenho que falar para você depois você fazer a escolha que você quer. Numa produção grande, eu sempre acho melhor, e eu sempre usei nesses 8 anos, o método tradicional. Porque eu não preciso ficar espumando aqueles ovos com o açúcar e eu não preciso ter aquela preocupação de ver se a temperatura da manteiga e do chocolate está muito alta para entrar naquela mistura. Isso aí parece que não, mas se passou, se você tiver que esperar um pouquinho, esse tempo, gente, numa produção grande é muito precioso, você não pode perder. Então, no método tradicional, se a sua mistura está lá no banho-maria e está bem quente, ela primeiro vai entrar naquela mistura de secos, farinha, açúcar e chocolate em pó. Então, ali ela já cai um pouco a temperatura. E aí, depois, quando os ovos entram, já baixou um pouco mais a temperatura e aí você vai muito rápido. Então, é mais produtivo fazer o método, quando você tem em larga escala, fazer o método tradicional. Então, assim, eu quero que vocês testem os dois. O gosto, o sabor é igual, são os mesmos ingredientes, mas vocês têm que ter em mente que vocês vão ter uma casca que vai cair mais, uma casca que não vai cair, e a borda, eu acho o fator da borda mais grave do que a casquinha cair ou não. Talvez algumas pessoas não liguem muito para a casquinha cair ou não, mas o fator da borda já vai bater no seu bolso, né? Porque você não vai conseguir fazer uma produção regular, igual, sem perder. E a gente não pode perder, a gente quer ganhar dinheiro, a gente não quer perder. Bem, eu vou falar sobre, nos Estados Unidos tem uma discussão enorme sobre as casquinhas, algumas pessoas têm certeza que o método dela faz a casca, são muitas teorias, só que para você ver de perto eu vou falar a teoria e vou mostrar no detalhe o que acontece com cada ingrediente que eu troquei, isso vai ser de pertinho para você ver.